Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa aula número 7 da Economia do Setor Público, segunda aula comigo, e nós vamos estar dando continuidade nas últimas abordagens que demos nas aulas. Com a professora Andréia, vocês viram um pouco sobre bem público, e comigo vocês viram um pouco sobre externalidade. Mas como que esses pontos podem impactar em como a economia intervém, como o governo intervém na nossa economia? Então, o objetivo da aula de hoje é pegar esses dois tópicos analisados anteriormente, mais alguns, para a gente entender o porquê de algumas intervenções do governo, intervenções do Estado da economia. Vou compartilhar minha tela com vocês, que a gente possa discutir melhor esse tema. Então, hoje a gente vai entender as razões da intervenção do Estado, do governo, na economia, na nossa aula número 7 do setor público. Então, o mundo moderno ele não é mais uma economia simples, baseada em trocas, como o preço sendo definido no mercado, onde prevalece a lei da oferta e demanda para atingir o ponto de equilíbrio. Note que a gente percebeu isso bastante em economia monetária, né? A gente falou bastante sobre essa economia de troca ao longo do tempo e como que isso veio mudando através das formas como o homem foi desenvolvendo. Então, hoje em dia, a gente não tem mais essa economia tão simples, baseada em troca, e que o preço sendo definido no mercado, que prevalece a lei da oferta e demanda, para atingir o ponto de equilíbrio. Então, não é simplesmente você estabelecer o preço que você quiser em dado produto. Então, há vários fatores que envolvem dentro dessa troca que a gente faz na economia. E esse ajuste é exatamente o que significa o termo mão invisível, já determinada por Adam Smith. Ou seja, a capacidade dos mercados em se organizarem sem a necessidade da intervenção do Estado. Ou seja, como que o mercado vai se adaptando para que não haja essa intervenção do Estado, é a conhecida mão invisível, que o mercado próprio se adapta a tudo isso. Ou seja, a oferta e a demanda se equilibram até um certo ponto onde o preço de venda é o preço ideal para que haja a procura desses produtos e para que haja a oferta desse produto também dentro de uma economia. Só que na economia do século XXI é uma economia globalizada. Então, com mercados interligados e com as imperfeições que podem gerar falhas, e nesse contexto surge a necessidade do governo intervir na economia, justamente para corrigir essas falhas de mercado. Então, a gente não consegue perceber essa mão invisível em todo o tempo. Por quê? A gente tem várias economias interligadas, várias moedas interligadas. Então, com isso, pode gerar algumas falhas de mercado. E essas falhas de mercado acabam impactando diretamente nas economias. Então, a princípio, não haveria necessidade do Estado, do governo, de intervir na economia se o mercado se ajustasse sozinho, correto? Então, para entender melhor, a gente vai analisar uma situação. Então, o Estado, a princípio, não tinha essa necessidade de intervenção, não precisava intervir na economia se esse equilíbrio ocorresse sozinho. Mas como isso não ocorre, então a gente vai ver algumas situações. Então, suponha que uma seca prolongada destrua uma grande parte da plantação de feijão no estado da Bahia. Com menos na quantidade de feijão sendo ofertada, haverá um aumento de preço. Isso é muito comum a gente perceber, tanto com a seca prolongada no estado da Bahia, quanto o excesso de chuvas aqui no sul. Por esse motivo, as pessoas irão consumir menos feijão, substituindo por um outro alimento, por exemplo, soja ou milho. Esse comportamento dos consumidores fará com que a demanda por feijão diminua, correto? E os produtores não terão outra alternativa a não ser reduzir o preço para poder escoar o feijão que está parado. Mas, por outro lado, nada impede que os empresários importem feijão de outros países, visando lucrar com a alta dos preços. Contudo, com a entrada do feijão importado no mercado brasileiro, a tendência é que ocorra a queda do preço do produto nacional. Por quê? Porque eu vou ter o excesso de feijão. Eu não tenho no mercado interno, mas eu posso importar feijão e isso vai gerar um excesso de feijão no estado e equilibrar o preço do produto. Concordam comigo? Nessa análise que a gente viu, existe um mecanismo de ajuste automático da economia, em que a escassez de determinado produto resulta em um aumento de seus preços. E ao passo que o aumento dos preços pode induzir ao fim da escassez. Então, isso ocorre muito na economia e é a base que a gente começa a estudar na economia. Ou seja, o mercado se ajusta automaticamente, no que se refere às variações de preço e quantidade de qualquer tipo de produto. No entanto, essa é uma visão idealizada do sistema de mercado. É o que geralmente ocorre?
É só isso que ocorre quando a gente ouve essas necessidades, essa falta de oferta, ou excesso de oferta de um produto, ou excesso de demanda. Então, na maioria das vezes, não é isso que ocorre. Esse ajuste automático não ocorre em situações que a gente conhece e vai conhecer como falhas de mercado. Então, não há esse ajuste da economia. Então, as falhas de mercado surgem quando os mecanismos de mercado, a saber, os preços, que não são regulados por estados e são deixados livremente ao seu próprio funcionamento, dão origem aos resultados econômicos ineficientes ou indesejáveis sobre o ponto de vista social. Então, quando há essas falhas de mercado e o Estado não intervém, do ponto de vista social, a economia não está sendo eficiente. Logo, o Estado precisa interferir no mercado para que haja essa eficiência econômica, ok? Então, dentro das falhas de mercado, a gente já analisou os bens públicos e as externalidades, que eu vou voltar um pouquinho só para a gente entender o porquê dessas falhas de mercado. Outra falha de mercado é o poder de mercado, ou seja, uma pessoa só ter o poder dentro do mercado. O desemprego e a inflação, que são fatores externos que acabam impactando diretamente dentro de um negócio. E a assimetria de informações, os diferentes tipos de informações. Então, vamos entender cada um deles. Então, a gente viu, vocês viram com a professora que em bens públicos, a gente tem os bens públicos puros, que eles são definidos como rivais ou não rivais, dependendo do seu grau de exclusividade, certo? Então, quando a gente determina na economia um bem público puro, a gente viu que ele pode ser rival ou não rival, dependendo do seu grau de exclusividade, correto? Um exemplo. O consumo de sorvete é rival, pois não é possível que duas pessoas tomem a mesma parte do sorvete ao mesmo tempo. Então, só uma pessoa pode consumir essa parte do sorvete. Em algumas circunstâncias, duas pessoas poderiam dividir um sorvete, mas nesse caso, cada uma delas deveriam ficar com uma parte do sorvete, concordam comigo? Não sei que tira da boca um da outra, né? Logo, o consumo desse bem rival por uma pessoa reduz a quantidade disponível para outra pessoa. Essa é a ideia central do princípio da rivalidade, ou seja, ele é rival porque outra pessoa não pode consumir ao mesmo tempo, mas eles podem ser rival e não exclusivos, porque as pessoas podem dividir esses bens, mas isso pode diminuir a disponibilidade desse bem. Então, ele pode ser maior ou menor exclusivo. Outros exemplos seriam roupas, petróleo, alimentos, etc. Então, os bens públicos, eles podem ser rivais ou não rivais, dependendo do seu grau de exclusividade. Já as externalidades, que a gente já comentou na aula passada, ela acontece quando o agente econômico, ou seja, uma pessoa ou empresa, influencia o bem-estar de outro agente econômico, também pessoa ou empresa. E esse não paga ou não recebe nenhum tipo de compensação dessa ineficiência. Então, dito de outro modo, as externalidades são efeitos adversos ou positivos das nossas escolhas que recaem sobre as outras pessoas. O papel do Estado ou governo é fazer com que o causador da externalidade assuma seus custos, se for ela negativa, ou receba seus benefícios, se for ela positiva. Quando a gente tem a externalidade positiva e o excesso dela, a gente viu que não é tão bom. Né, na aula passada, a gente viu que não é bom ter muita externalidade positiva e nem muita externalidade negativa. A gente deu o exemplo das fábricas poluidoras dos rios na Amazônia. Ou seja, a pessoa que mora na beira do rio, o rio está sendo poluído e ela não está recebendo nada por isso, nenhuma externalidade positiva. O que o governo tem que intervir? Fazer com que essas empresas que estão ganhando lucros, que estão gerando riqueza, mas que estão atrapalhando outras pessoas, diminuam essa externalidade negativa ou terminem com ela. A gente falou também sobre a poluição dos carros, novamente. O governo deve intervir para que reduza essa externalidade negativa da produção e da circulação de carros. Dos bens que a gente falou, dos bens públicos, rivais e não rivais, a intervenção do Estado seria em disponibilizar, nem que seja, dependendo do grau de exclusividade, esses bens públicos a todo mundo. Note que são os bens públicos que a gente está falando, a gente está falando dos bens privados. Então, os bens públicos, sejam eles rivais ou não rivais, eles devem ser medidos pelo seu grau de exclusividade e o governo interviria
nesse tipo de grau. Então, necessita do grau de exclusividade para que não só uma pessoa se obtenha desse bem público. Da mesma forma, as externalidades. Não só as pessoas recebam externalidades positivas, mas que as negativas passadas a outros agentes econômicos sejam divididos. Então, o Estado entra para minimizar esse tipo de externalidade. Aplicação das externalidades. Então, as aplicações diretas das externalidades nessas situações cotidianas, elas são celebradas através de acordo, sejam trabalhistas, comerciais, jurídicos e de uso excessivo dos recursos públicos e estados. A gente vai ter o teorema de Coase, o direito de propriedade e as tragédias dos usos comuns. Então, a gente vai ver que essas externalidades dentro de uma economia e como o governo pode estar impactando nelas, ok? Então, no teorema de Coase, quando as partes podem negociar sem custo e com a possibilidade de obter benefícios mútuos, o resultado das transações será eficiente, independentemente de como sejam especificados nos direitos de propriedade, que a gente vai ver depois. Então, esse teorema, ele mostra que as pessoas podem negociar sem custo nenhum as possibilidades de ter os seus benefícios mútuos. Então, nesse caso, o governo teria uma intervenção mínima, porque se esse teorema fosse aplicado, a intervenção governamental seria menor, porque elas conseguiriam obter esses benefícios mútuos através de uma negociação. Mas então, quais são as implicações do teorema de Coase? Como que a gente vai implicar? No que se refere a essa negociação à eficiência econômica. Então, a eficiência pode ser alcançada sem a intervenção governamental quando a externalidade envolve relativamente poucas pessoas, negociações ou acordo. O direito de propriedade é bem especificado, que a gente vai falar depois sobre o direito de propriedade, e o custo de negociação não é alto ou a negociação não é demorada, que foi o que eu comentei. Então, para que esse teorema seja eficiente, que para a negociação ser eficiente, sem a intervenção do governo, é possível que as pessoas negociem entre si. Então, só assim o teorema de Coase seria eficiente para que não haja a intervenção governamental. Quando eu falo em direito de propriedade, compreende um conjunto de leis ou de normas que vão descrever o que as pessoas e as empresas podem fazer com suas respectivas propriedades. Contudo, os direitos de propriedade não estiverem bem definidos, existe uma tendência do uso excessivo dos recursos comuns, o que gera ineficiência, situação conhecida na tragédia dos usos comuns, que a gente vai ver. Então, esse direito de propriedade é fazer com que a pessoa use a propriedade dela através de um conjunto de leis e normas, ou seja, que também o governo ou o Estado vai intervir para que esses recursos comuns, que todas as pessoas, não entrem como uma propriedade privada, que uma pessoa só consuma, que ele se torne um bem rival. Então, a ideia do direito de propriedade, ela consumir o que está na propriedade dela, dentro da sua propriedade, e que quando se for usar os recursos comuns, não haja esse uso excessivo, certo? Que vai gerar ineficiência desse uso e que daí chegaria a tragédia dos usos comuns, que a gente vai ver agora. Então, a tragédia dos comuns, ela acarreta, ela é como se fosse a consequência do que ocorre quando uma pessoa utiliza um recurso de livre acesso a toda a comunidade. Então, o recurso comum, ele reduz o benefício que outras pessoas têm do mesmo recurso. Então, o que acontece? Então, a tragédia dos comuns é quando uma pessoa acha que ela pode utilizar do máximo que ela puder daquele bem público, daquele bem que é de uso comum, sem pensar nas outras pessoas. Então, perde a questão do teorema de Coase, perde a questão do teorema do direito de propriedade. Por exemplo, os recursos são ar, água pura, bacia de petróleo, pastagem aberta, peixes e outras vidas selvagens. Então, se uma pessoa acaba utilizando muito desses bens comuns, ela acaba tirando benefício de outras pessoas. E isso também gera uma tragédia, no qual acarretará na intervenção do Estado. Então, os espaços públicos livres são exemplos de recursos comuns, ou seja, são de uso coletivo e que não pode impedir alguém de usá-lo. Incluem áreas de circulação, como a rua, espaço de lazer, praça, contemplação de um jardim público, preservação. Isso que a gente já comentou na aula passada. Então, os espaços públicos livres devem ser de uso comum. Então, o governo não vai cobrar ingresso para que você vá a
a esse espaço comum, esses bens públicos, a livre circulação das pessoas vai estar aberta sem ser cobrado nada. Por quê? Porque o governo já utiliza dos impostos para estar cuidando desses bens comuns, se ele intervém, certo? Então, cabe ao governo estabelecer normas e regulamentações de utilização dos recursos comuns para evitar a sua degradação, ou seja, a tragédia dos usos comuns, e garantir a sua manutenção. Então, note que o governo ele intervém em algumas situações para que pessoas individuais não se aproveitem de tudo que é da comunidade, que é um bem de todos. Então, ele acaba necessitando de intervenção do Estado para que esse bem não reduza, para que não haja a redução desse bem, certo? Vamos lá, pessoal. Então, a intervenção governamental, ela vai ser feita quando há a necessidade, ou seja, o direito de propriedade. Se a pessoa tem o direito do uso daquela propriedade, ela depende do governo de leis específicas que mostrem que ela tem o direito daquela propriedade. Da mesma forma, os bens públicos, ele precisa que o governo também se intervém para que esses bens públicos sejam de uso comum, para que não gere a tragédia do uso comum, porque daí as pessoas também acabam utilizando muito de um bem e não pensando em toda a sociedade. Da mesma forma, as externalidades geradas, certo? As externalidades que foram geradas acabam impactando também diretamente seja ela positiva demais ou seja ela negativa demais, no uso comum das pessoas. Certo, pessoal? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre essa intervenção do governo e dos outros pontos que não foram abordados nessa aula, que acabam sendo consideradas como falhas de mercado e que o governo há necessidade de sua intervenção. Certo? Um grande abraço, espero vocês. E a próxima aula vai ser ao vivo, ok? Então, a gente conversa mais sobre isso e até mais.